Bom dia a todos e todas. Estamos dando início a esta reunião pública, convocada pela Comissão de Fiscalização e Controle, a pedido de diversos vereadores, a fim de que nós possamos discutir as emendas impositivas dos vereadores, principalmente no tocante ao percentual destinado à saúde. Nós sabemos que, após a publicação do Decreto 17.066, de setembro de 23, várias discussões aconteceram aqui, tanto nas comissões, a Comissão de Saúde, a Comissão de Fiscalização, os debates aqui no plenário, e pelo menos uma reunião mais ampla que nós convocamos pela comissão, e que nós convocamos todas as entidades, em todas as áreas, e todos os vereadores. Foi uma reunião muito representativa, acho que nós tivemos cerca de 13 vereadores naquela oportunidade acompanhando, e muitos apontamentos foram feitos pelos vereadores, e no diálogo com o chefe de gabinete foi solicitado, inclusive, que tivesse uma próxima reunião nos dias seguintes, nos dias subsequentes àquela reunião pública, a fim de tudo aquilo que foi apontado naquela reunião pudesse ser discutido. Nós acompanhamos, nos dias seguintes, algo em sentido um pouco, não vou dizer contrário, mas diverso, pelo menos. A Secretaria de Saúde agendou, junto com o chefe de gabinete, entrou em contato com cada um dos vereadores e passou a fazer as reuniões individuais, vereador por vereador, apontando os impedimentos, que se fariam a partir das diretrizes do Decreto 17.066, apontando para o impedimento de uma quantia muito grande, muito considerável, de problemas em relação a muitas emendas. Ainda que a gente compreenda que alguns dos apontamentos eles encontram base legal e carece mesmo que algumas das entidades tomem determinadas providências, isso causou preocupação aqui no Legislativo. Por quê? Porque foi uma comunicação, aí alguns vereadores pediram para que fosse formalizado. A formalização, não sei onde está, Gustavo e Júnior, a nossa formalização, no nosso caso, não sei se os outros vereadores têm aí. Está aqui, Júnior, achei. Mas, assim, ficou muito genérico para entender, porque o vereador faz uma emenda impositiva para a entidade AFAPAB. E aí ele recebe um ofício onde, em nenhum momento, se menciona a AFAPAB, mas se faz, por exemplo, aqui, no caso das nossas, vou falar das minhas, e sei que há outros vereadores nessas mesmas condições. Nesse sentido, em sua conformidade, os vereadores propuseram emendas impositivas através da Lei 7769, de dezembro de 23, para exercício de 24. No verso, né? Não obstante as normas internas do Ministério vedem a utilização de recursos de emendas de incremento temporário para atendimento de compromissos e metas que demandem ampliação permanente de despesas, como ocorre normalmente com gastos de pessoal, e determinam que a aplicação desses recursos corresponda a novas metas, quer sejam quantitativas, quer qualitativas, com exigência de repactuação na prestação de serviços já contratualizados para a saúde. Assim, as emendas impositivas não podem ser destinadas para custeio de metas e produtos já remunerados pelos repasses regulares e permanentes, pois ensejariam duplo pagamento pelos serviços realizados ou mera doação sem contraprestação em bens e serviços à sociedade. Para mais, as emendas apresentadas precisam estar em consonância com as metas e objetivos delineados no Plano Municipal de Saúde e a Programação Anual de Saúde, PAS, e assim otimizar a eficácia na aplicação dos recursos destinados à saúde em Bauru. O artigo 5º do Decreto 17.066 caracteriza situações de impedimentos de ordem técnicas insuperáveis, as quais foram constatadas pela equipe técnica desta pasta
em emendas apresentadas por Vossa Excelência. E, neste sentido, necessitarão de revisão ou ajuste de suas alocações, conforme em segue. Artigo 63, impedimento de ordem técnica, inciso 9, a emenda não atende a metas previstas em planos estratégicos do município. A Secretaria não possui qualquer instrumento contratual com a entidade e não está vinculado a atendimento SUS. Artigo 64, impedimento de ordem técnica, inciso 9, a emenda não atende às metas previstas em planos estratégicos do município. A Secretaria não possui qualquer instrumento contratual com a entidade, diferentemente da Secretaria de Educação e Bem-Estar Social. A entidade tem caráter social e não realiza procedimentos vinculados à rede SUS. Artigo 65. Impedimento de ordem técnica, inciso 9. A emenda não atende às metas previstas em estratégias do município. Aí repete o anterior, apesar de ser a utilização do artigo 64. Certo de vossa atenção, nos mantemos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários. Nem todos os vereadores aqui são advogados. O mínimo que se espera de uma explicação como essa, por exemplo, a emenda que você, vereadora Chiara, destinou para a entidade X, não atende especificamente ao critério estabelecido no artigo tal, porque isso. Foi genérico para todo mundo. Nós sabemos onde estão os artigos citados aqui. Principalmente eu, vereador Segala, vereador Meira, vereador Borgo, vereador Lozila, que somos advogados. Claro que os outros também podem compreender, mas nem todos. Não é? E quando a gente senta com a entidade, também cria uma dificuldade. Mas, mais do que isso, chamou muita atenção dos vereadores, que os vereadores foram chamados, essas aqui não vão poder. E, a despeito de serem emendas impositivas do Poder Legislativo, ficou a percepção para os parlamentares de que, olha, não vai dar bom para vocês, nós temos aqui um pacotinho, mas vocês podem escolher aqui, dentre essas possibilidades, onde vocês gostariam de aplicar. Nós já tínhamos essa preocupação, porque a emenda foi aprovada no primeiro semestre, a emenda à lei orgânica, e o decreto só saiu em setembro. Então, isso já foi uma preocupação, já foi bastante desgastante e debatido aqui. Né? Vereador Locadora, vereadora Chiara, vereador Edson, vereador Segala, vereador Biratã, que estão aqui acompanhando, inclusive alguns com as suas assessorias. Depois, nós tivemos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, para começar a retomar, por parte do governo, ações para direcionar o que seria, o que não seria, quais apontamentos poderiam acontecer, muito nos 45 do segundo tempo. Então, algumas entidades, todas, na verdade, mas, em particular, algumas que teve um empenho de vários vereadores em conjunto, também nos causou preocupação. O que era a nossa visão? Ora, se você tem um GT, porque as emendas foram indicadas lá, antes de terminar o exercício, não é? Nós esperávamos que houvesse, minimamente, uma preocupação de um GT, de uma força-tarefa. É a primeira vez que nós temos emendas impositivas, todos nós sabemos disso, né? Todos nós temos e tivemos as nossas limitações por ser o primeiro ano, porém, criou-se uma expectativa muito grande por parte das entidades. E essas entidades atendem pessoas. E essas pessoas também estavam na expectativa da melhoria de atendimentos. Eu vou usar a FAPAB, não só porque a doutora Cátia está aqui, mas porque foi uma das entidades que mobilizou pelo menos 5 vereadores da casa no direcionamento de emendas. A vereadora Chiara, eu, o vereador Segalo, o vereador Locadora e o vereador Meira. No caso meu, da vereadora Chiara, do Locadora, do vereador Segala, da ordem de 350 mil reais de cada um dos parlamentares e mais uma de 90 do vereador Meira. Não é? Isso totalizando aí R$1,5 milhão de reais. Então, nos preocupa. Por quê? Porque que tratamento que nós esperávamos? Nós sabemos que é complicado esse início de procedimentos para uma dinâmica que, daqui para frente, vai fazer parte da realidade da máquina, independente de quem seja o prefeito. Não é? Mas os servidores estarão lá. Então, a dinâmica que o governo der,
para isso, será fundamental. Será fundamental. E nós imaginávamos que a preocupação em, olha, poxa, para o município você ter, por exemplo, né, não quero aqui colocar a FAPAB no centro de absolutamente tudo, mas acho que é o único exemplo de emenda que mobilizou 5 vereadores, não é, dentro de algo que tem um apelo muito forte, não político para nós, mas social. Não é? Porque é uma limitação que a própria máquina pública tem de atendimento, não é? Que é o trabalho com os autistas. É um trabalho de excelência, um trabalho de muita dedicação e um trabalho reconhecido, não só em Bauru, mas também na região, mas que tem um foco. Hã? Hoje é o Dia Mundial. Isso, exatamente. A Cátia tinha já me mandado isso, inclusive me convidou, deve ter convidado os demais vereadores para a semana, né, para o ciclo. Uma ótima data, uma ótima oportunidade. Para discutir só essa emenda? Não. Mas o cuidado que a gente esperava é que a gente pudesse esmerar um pouco mais. Tipo, dizer simplesmente não atende simplifica muito o espírito que levou os vereadores a aprovarem esse tipo de emenda na lei orgânica. Então, há uma expectativa em relação à FAPAB, por exemplo, que é da construção de um espaço mais adequado para o atendimento dessas crianças. Crianças que são encaminhadas pela nossa rede, inclusive. Né? Crianças, adolescentes. A gente sabe o quanto há procura pelos pais, a gente sabe o quanto os números, né, exorbitam aí o tempo todo, saltando aos nossos olhos. Há procedimentos que precisam ser adotados pela entidade. Ok. O que nós esperávamos, né, Chiara, o que nós todos, é assim, ó, é o seguinte, essas emendas aqui precisam de determinadas providências. Eu sei que nós temos um número enxuto de servidores, vou dizer até que nem é só enxuto, é subdimensionado. Né? Eu que acompanho muito isso desde o primeiro dia do mandato, sei do que eu estou falando. Então, tudo vai com perdão implícito, porém, aceitar que essas limitações, que inclusive podem e devem ser superadas, porque eu defendo um redimensionamento da rede, não pode significar que a gente subutilize também esses valores, porque se nós aceitarmos uma lista feita pela própria secretaria, nós teríamos que abrir mão da emenda impositiva, porque aí está sendo uma imposição de uma dinâmica de prioridades do governo. E isso o governo já pode fazer livremente com o orçamento. Não depende da indicação dos vereadores, apesar de haver demandas dos vereadores o tempo todo. É melhor investir aqui, precisa investir ali, precisa ampliar esse serviço, precisa modificar aquele. Isso nós fazemos o tempo todo. A prefeita ou o prefeito que estiver no comando é obrigado a seguir? Não. Quando a gente aponta na emenda impositiva, sim. Então, o que a gente não quer é que se crie um empecilho de ordem burocrática e técnica que acabe obstruindo a indicação. Eu sei que o vereador Bira, o vereador Meira também fizeram apontamentos para o Esquadrão da Vida, não é? E tem outras entidades, não é? Eu mesma fiz para a ABREC, não é? Tem um debate sobre, não basta estar no estatuto, ou tem questões que estão no estatuto podem ser contraditórias sobre a linha de atuação. É mais do que o estatuto, precisa estar vinculado a determinadas redes, a determinados sistemas. Isso tudo, gente. Eu sugiro, inclusive, que já, para as emendas que serão, dependendo do processo eleitoral, indicadas, porque serão indicadas esse ano por estes vereadores que compõem o parlamento, independente desses vereadores serem candidatos ou não e de serem reconduzidos ou não. Então, que façamos com o profissionalismo que a gente espera que seja esse debate. Podemos, inclusive, nós já aprovamos aqui dentro da estrutura da Câmara, só ainda não está regulamentado os valores que serão destinados e como vai se dar, mas nós já aprovamos na estrutura da Casa a escola do Parlamento. Poderíamos muito bem fazer uma primeira iniciativa, Câmara Municipal e Governo, sobre a dinâmica e um manual. Poderia ser a primeira iniciativa formal, executiva e legislativa, a partir da Escola do Parlamento e da Escola de Governo, uma parceria que seria inédita, o que é a emenda, para o que serve, quais os critérios jurídicos, técnicos, quais, né, os rumos que apontam. Por quê? Porque os erros também têm que servir para alguma coisa. Agora, que não pode é insistir no erro. Então, assim, está um clima ruim? Tá. Tem um clima de muita insatisfação entre os vereadores. E nós queremos discutir, dentro desse calendário aqui estabelecido, no mínimo algumas questões, algumas entidades,
porque nós consideramos fundamental, não é para usar no palanque do vereador, não. Tanto que, no caso da AFAPAB, foi uma discussão muito saudável entre os 4 vereadores, e depois, no segundo momento, 5 vereadores. Não é, vereadora Chiara? Fiz questão de conhecer a entidade, não dei entidade para onde eu não conheço, fui conhecer e já avisei que você chata como eu sou com o governo, você com a entidade, vou acompanhar o passo a passo, como eu sei que os outros vereadores também vão. Então, a gente não quer aceitar que uma nota técnica diga, ó, não dá. Nós queremos discutir aqui o seguinte, secretária, quais as providências que precisam ser tomadas de imediato pela entidade X e Y, e aqui eu volto a colocar a FAPAB no centro, sim, das nossas preocupações, por tudo que eu já falei, não vou repetir, e como nós podemos ajudar nisso para que nós não sejamos... Daqui a pouco, né? Porque, tipo assim, a visão geral, não vou citar nomes, tá? Mas o que ficou depois dessa reunião em que eu não achei feliz, gosto muito do Roger, não sei se a ideia foi do Roger, se foi da secretária, não achei feliz a ideia do chamar um por um. Acho que o chamar um por um só daria certo depois de fazer uma com todos para dizer, ó, temos problemas de tais ordens, voltem para as suas entidades e tem caminhos. Aí, depois, discutir pontualmente algumas situações, até poderia ser. Ficou aqui um clima do seguinte, tem 2, 3 ou 4 ali que estão em condições redondinhas. Ou jogam tudo para lá as emendas, ou deixa que o governo usa. Diga para onde você quer. E aqui nós também temos uma visão sobre como o governo tem utilizado dos seus projetos executivos para determinados apontamentos que os vereadores gostariam de fazer. Foi o caso do vereador Guilherme Berriel, né, que já fez um apontamento para a própria pasta, que é a farmácia, né, mas que já encontrou alguns óbices. Então, isso é um outro detalhe que, na cartilha e no curso, nós podemos ter. Por exemplo, eu, se fosse o governo, já estaria elaborando um banco de projetos. Porque os bairros, as unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde, outras estruturas da saúde de determinadas regiões, podem, sim, ter o apontamento de um ou mais vereadores, desde que a gente saiba que haja um projeto técnico precificado, não é? E que não seja o da UBS do Otávio Razzi, né, Bira? Porque aí não dá. Então, assim, banco de projetos, essa é uma das questões. O governo federal, por exemplo, trabalha assim, cria determinados programas, já tem um modelo pronto, já tem um projeto técnico, inclusive executivo, por exemplo, as praças de esporte, né, os céus de esportes. Já tem um projetinho, um desenho. Vai fazer aqui? Ótimo, indica a área, né, pega uma emenda do governo federal, o município indica a área, você consegue fazer aquele prontinho. O município pode fazer isso, não é? Só que de melhoria, de construção, de ampliação, enfim, tem uma série de questões que a gente precisa aí estudar, e eu acho que essa ideia de um curso, de um espaço de formação, inclusive, viu, Everton, com a perspectiva de nós fazermos, né, não sei como poderia ficar a questão financeira, mas eu acho que essa questão da cartilha seria fundamental, né, e aí a gente, não sei se os 2 orçamentos, como se faria, mas eu acho que seria muito importante. Mas hoje nós queremos discutir como que as emendas atuais podem ter criadas condições para salvaguardar essas indicações feitas pelos parlamentares. Tá? Antes de passar aí para os secretários, eu vou deixar que os outros vereadores já coloquem alguns questionamentos que tenham, porque aí depois a gente já passa para a secretária, se for o caso para os outros técnicos, os outros secretários que também aqui se encontram, e até mesmo nós ouvirmos, talvez, até entidades que aqui também estão acompanhando. Eu vejo o Giovanni, meu amigo Giovanni, que a doutora Cátia, já falei desde o começo, não sei se tem mais alguma entidade, Edmundo. Enfim, nós não tivemos tempo de ampliação, a ideia não era mesmo chamar todas as entidades, a ideia era sentar os vereadores com o governo e discutir tecnicamente. Mas onde deu para a gente divulgar, a gente avisou, é horário comercial, a gente sabe que é difícil, não é? Mas, enfim, estamos aqui para fazer esse esforço coletivo de ver o que é possível ser feito em relação a esses pontos colocados aqui. Vereadora Chiara. Bom dia a todos. Eu gostaria, na verdade, de, Estela, falar que você já falou tudo, né? Acho que para a gente ser mais objetivos também e
fazermos os encaminhamentos, eu acho que o que a gente poderia tratar entidade por entidade quais são as condições que nós teríamos de ajustes a serem feitos no estatuto, no registro da entidade, para que a entidade fosse habilitada a fazer o convênio com a prefeitura e receber o recurso que foi destinado. Acho que, objetivamente, seria essa situação. No meu caso, são duas as entidades, né, o Esquadrão e a FAPAB, e, obviamente, a intenção nossa é que as entidades que nós indicamos e os serviços que nós indicamos pudessem ser atendidos, né? Então, claro que cada situação é uma situação, nós estivemos lá na secretaria, nós compreendemos a complexidade, mas se há a possibilidade de um caminho ainda, porque nós ainda estamos no início de abril, para que a entidade possa ainda esse ano receber o recurso, que a gente, então, encontre esse caminho o mais rapidamente possível. Era isso que eu queria te colocar. Vou passar para o... Não? Segala? Bom dia a todos. Como disse a Chiara, é só para acrescentar alguma coisinha, porque Estela já falou praticamente tudo. Eu só queria dizer, secretária, nós sabemos, o secretário também sabemos que não são de Bauru. Podem estar em Bauru, mas não são oriundos daqui. Então, me permitam dizer quem é Bauru. Bauru é uma cidade que depende essencialmente, fundamentalmente, da sociedade civil que a ajuda. Nós não temos aqui em Bauru estrutura para fazer determinado serviço. Quem está falando é um promotor de justiça da área criminal. Se nós não tivéssemos o Esquadrão da Vida para cuidar das pessoas que são dependentes de droga aqui em Bauru, nós não teríamos lá na Justiça onde internar essas pessoas. E essa é uma determinação judicial. Interne-se. Onde? Onde? Se não contar com o Esquadrão da Vida, não vai ter onde fazer isso. Eu ontem citei dados aqui a respeito do TEA, do transtorno de espectro autista. E eu peguei dados aqui do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Departamento de Saúde e Serviço Humano dos Estados Unidos, que é de repercussão mundial, inclusive aqui para o Brasil. E eu dei os seguintes dados. Para crianças até 8 anos de idade, vereadora Chiara, em 2004, nós tínhamos uma criança a cada 166 com TEA. Em 2012, o levantamento apontou uma criança a cada 88. Em 2018, uma criança a cada 59. Em 2020, uma criança a cada 44. E os dados de hoje apontam uma criança a cada 36. Ou seja, se nós não tivermos entidades que se dediquem a fazer esse trabalho, nós estamos perdidos aqui em Bauru. Porque não tem. Na estrutura pública não tem a menor condição. E o que essas entidades precisam? De uma ajuda. E o que nós tínhamos? A condição de ajudar. A condição de ajudar. É isso que nos sensibilizou, porque essas entidades precisam receber essa atenção. Então, quando nós enviamos, secretários, inclusive Everton, que está aqui, Everton, a expectativa é que vocês nos ajudassem, é que vocês se sensibilizassem também para o problema e ajudassem a gente a viabilizar, como disse agora a vereadora Chiara, a destinação desses recursos. Que é uma destinação que depende de nós. Esse recurso está na nossa mão, vai para onde nós queremos que vá, e não para onde qualquer outro queira destinar. É uma verba que está alocada aos vereadores, e está no orçamento do município.
Então, é essa coisa que eu queria entender, né? A vontade de ajudar. Vontade de ajudar não pode ser assim, isso não pode. Como isso não pode? Eu quero saber como que isso pode. Tá certo? Então, quem quer fazer, faz. Se eu quiser despachar esse papel, para que esse papel chegue na Secretaria de Educação, eu falo para a minha assessora, manda para a Secretaria de Educação. Então, esse papel lá na prefeitura, ele vai para alguém que vai fazer o encaminhamento, bate um carimbo, manda para o outro que faz o protocolo, manda para o outro que vai para a expedição, manda para o outro que espera juntar o suficiente para levar tudo na secretaria, ou seja, vai levar 10 dias para chegar na mão do secretário. Ah, na mão do secretário não, na secretaria, porque na Secretaria de Educação ele repete o procedimento. Ele vai para não sei aonde que registra a chegada dele, vai para não sei quem, até chegar na mão do secretário. Agora, dá para fazer o seguinte, chama um office boy, leva para o secretário em mãos, pega um mototáxi, leva para ele em mãos, e fala para ele me telefonar assim que ele receber o papel. Pronto, está resolvido o problema. Quem quer resolver o problema, resolve o problema. Essa é a minha preocupação. Então, eu queria que os secretários nos ajudassem a resolver o problema. Nós estamos aqui para isso. Qualquer um de nós tem experiência em escrever relatórios. Eu dei 51 anos de aula em entidades de ensino superior, engenharia e direito. Dá para escrever em 2 laudas a mesma coisa que a gente escreve em 80 laudas. Porque junta um negocinho, junta outra coisa, copia isso, né? Recorta e cola. O que interessa mesmo dá para fazer em 2 páginas. Então, não adianta ficar botando um monte de coisa aqui, citando isso, citando aquilo. Vamos resolver. Vamos ver como é que a gente faz para materializar a possibilidade de que isso ocorra. Tem jeito. Quando a gente tem vontade, tem jeito. É isso que eu entendo e é isso que eu espero que aconteça aqui na data de hoje. Muito obrigado. Vereadores Edson, vereador Biratã, gostaria de falar? Por favor. Eu não quero me alongar também, porque eu acho que a reunião vai ser objetiva, no sentido da gente dirimir esses problemas. A gente tem bastante expectativa, como disse a vereadora e os demais que precederam, mas o vereador Segala foi preciso no que ele está dizendo e ele sabe do respeito que eu tenho. Já conversamos com a secretária, conversamos com o doutor Vitor, na ocasião que fomos informados que as emendas não seriam indicadas. Fiquei triste pelo esquadrão, fiquei apreensivo também pela APAI. Algumas coisas nós conseguimos resolver, né? Ainda está em fase de melhoria no conteúdo para poder adequar, né? Mas ficou essa pendência com o Esquadrão da Vida, em que pese ser a primeira vez, nós ficamos mas muito esperançosos que as emendas chegassem. E a frustração é na mesma proporção. Então, eu não quero me alongar, gostaria que os técnicos e os responsáveis pudessem nos ajudar para que esse erro não aconteça mais, para que a gente tenha, de fato, a expectativa contemplada, né, para a destinação que realmente precisa. Falar do trabalho que as entidades fazem em Bauru, eu estaria chovendo no molhado, como muito bem fez o doutor Segala. E é esse a nossa maior preocupação. E eu sempre digo que eu não tenho reeleição, eu tenho mandato. Então, enquanto eu tenho mandato, eu preciso fazer o melhor e o mais exato e preciso possível, porque vamos deixar uma marca, vamos deixar, sim, um legado, e que seja um legado de boas práticas. Fico feliz que se tenha sido nessa legislatura a aprovação dessas emendas, para que os próximos vereadores também tenham condição
de saber a importância e ajudar na governabilidade do município, entregando para quem, de fato, faz. Falar da FAPAB, da PAI, do Esquadrão, e a BREC, que também foi contemplada. São muitos, mas muitos entes que geraram uma expectativa. Nós podíamos ter um vereador para cada uma delas e cada um deles destinar, mas não é assim. E aí a gente tem que fazer, com o recurso que a gente tem, o melhor possível. Então, obrigado pelo convite, vereadora, obrigado por essa reunião, e eu espero sair daqui melhor do que eu entrei. Muito bom dia a todos os vereadores que aqui estão, secretários e diretores e presidentes das entidades. Como a vereadora Estela, o doutor Segala e os demais vereadores falaram, nós temos a preocupação de ir até a entidade e verificar como que ela é. Conhecer a entidade a fundo para poder destinar uma emenda. Tratando-se do Esquadrão da Vida, nós sabemos da importância e, aliás, qual local hoje não enfrenta problema, ou qual família hoje não enfrenta um problema com um familiar que tenha um tipo de vício, seja químico, seja o álcool, seja, inclusive, remédios, que necessita de um apoio, que necessita de tratamento. Nosso gabinete, inclusive, recebe ligações, olha, por favor, interna alguém, acha uma vaga para o meu filho, acha uma vaga para o meu irmão. Quer dizer, são famílias inteiras que realmente precisam, por isso que destinamos. Agora, se tratando, doutor Segala, e eu falo o nome do senhor, porque o senhor já trabalha há mais tempo com isso. Em se tratando do autismo, nós podemos entender que existem várias fases, como o senhor acabou de demonstrar, e a criança, o adolescente. E a FAPAB, além de atender criança, adolescente, como as outras entidades aqui de Bauru, ela também atende o adulto, o que se torna uma fase mais difícil, porque se ele não conseguiu se adaptar, se ele não conseguiu ter um progresso, não conseguiu ingressar no mercado de trabalho, ele necessita também continuar com o acompanhamento. E, por isso, nós fizemos a destinação também para lá. Para quê? Para que pudesse dar condições das famílias ter um local de apoio, ter um amparo, ter uma ajuda. E essas emendas impositivas, elas são para isso, para poder ajudar o município nas decisões. O município quer ir para lá? Não, olha, o município, aqui precisa, aqui está gritando por socorro. É isso que as emendas impositivas estão fazendo. E a surpresa, como já foi falado aqui, é que algumas delas não foram feitas, ou algumas delas não poderão ser feitas, ou outras falam assim, não, nós vamos conversar com a entidade, nós vamos ver o que pode ser ajustado na entidade. O que nós esperamos aqui, doutor Segala, vereadores, secretários, é que realmente esses valores cheguem até a ponta, porque quem está precisando são as pessoas, são as famílias, são os autistas, são os dependentes químicos, que necessitam, sim, de um auxílio. Por isso que eu quero parabenizar por essa reunião e espero sair daqui com os resultados que realmente possam ser produtivos e as entidades atendidas. Muito obrigado. Obrigada, vereador Edson. Sem mais delongas, vamos ouvir a secretária. Secretária, com os apontamentos feitos, para que nós tenhamos uma reunião prática, nós poderíamos falar, se preferir, uma a uma, para nós verificarmos as condições reais de saneamento dessas dificuldades ou dessas limitações apontadas. Bom dia a todos, bom dia, vereadores, bom dia, entidades, bom dia a todos os nossos colegas técnicos aqui presentes, outros secretários. Primeiro, agradecer e dizer da importância da gente estar conseguindo fazer essa discussão. Eu acho que, de um lado, ninguém questiona a importância das entidades no Brasil, muito menos na cidade de Bauru. Primeira coisa, tem que deixar muito claro. Nós sabemos, até porque nós trabalhamos com entidades parceiras, e muito parceiras, há muito tempo, mas existem critérios técnicos, objetivos, de habilitação dos serviços de saúde, que são legislação. Então, é importante a gente separar, primeiro, o que são
emendas impositivas que possam ser aplicadas em serviços de saúde de emendas impositivas que possam ser aplicadas em serviços assistenciais. Eu acho que isso é um ponto a gente destacar. Eu proponho a todos, e eu acho que tem que ser uma conversa começando, da mesma maneira como todo mundo aqui usou um preâmbulo e uma justificativa, eu acho que a gente também tem o que falar a respeito do processo. Eu gostaria que a Lucila fizesse nós fizemos uma breve apresentação do processo. Acho que é importante a gente discutir o processo e entender como que nós chegamos aqui, como que nós podemos seguir adiante. E aí, vereadora, eu proponho que a gente entre no caso a caso das entidades, mas, num primeiro momento, até para contextualizar e alinhar tudo aqui, é importante que a gente faça essa ajuda à memória rapidamente de como nós chegamos aqui e, daqui para frente, como a gente poderia seguir da melhor maneira, inclusive elogiando a sua iniciativa, que eu concordo plenamente que a gente tenha que buscar aprimoramento nesse processo, essa criação de um portfólio, de um manual, de um marco de referência para a aplicação de emendas é fundamental, sem dúvida. Eu acho que a Escola de Governo pode nos ajudar e vai nos ajudar muito nesse sentido. E eu gostaria de passar a palavra à Lucila, e depois a gente entra especificamente na habilitação das entidades. Será que alguém vai poder passar? Porque eu não sei, está ali. Você tem alguém que possa ficar aqui? Alguém que já conhece a aplicação? Senão pode ser um dos nossos assessores. Mel, você consegue? É o pedidão, né? Pode vir? Aí você leva sem fio. Pode diminuir a luz aí para a gente? Acho que é no Enter que está. Ele não está aí. Acho que é o pedidão, né? Aí. Bom, a gente trouxe somente para ilustrar que, como técnicos da saúde, mediante o decreto municipal, a nossa missão foi analisar, dentro da legalidade, né, o que a gente tinha disponível para avaliar as indicações, né? Aqui ninguém está questionando o mérito das entidades e a importância do trabalho que as entidades realizam. Mas a gente, com base no próprio decreto, a gente fez, então, um estudo dentro da legislação que prevê a aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde junto a instituições e entidades sem fins lucrativos, que trata aí a legislação. Então, assim, inicialmente, a gente usou muito essa nota técnica da Câmara dos Deputados, né, que se baseia no Tribunal de Contas da União, que trata exatamente da forma do repasse dos recursos e como é que se deve estar organizado os serviços que vão receber esses recursos. A partir deste documento, neste ano de 2024, o Ministério da Saúde publicou uma nova portaria estabelecendo todo esse regramento para que a gente possa, então, entender como é que se dá ao repasse, a importância dos planos de trabalho, né, como que se deve, inclusive, fazer as prestações de conta, como é que a gente acompanha a produção executada por cada ente. Então, são as bases que a equipe técnica se utilizou para fazer as análises. Aqui a gente destacou, e eu queria fazer um parênteses aqui, porque essa apresentação nós fizemos para o Conselho Municipal de Saúde, e nós já trouxemos antecipadamente, porque o Conselho também já pediu. Mas a gente destacou algumas informações que a nota técnica traz e as legislações trazem. A questão do duplo pagamento, então, as entidades que já possuem convênio e que já fazem atendimento nos serviços, né, voltados na área de saúde, eles não podem receber a título de subvenção. Eles têm que ter um novo plano de trabalho, com metas já identificadas, para que a gente possa justificar o pagamento desses recursos.
é necessário se ter o convênio e as entidades têm que estar dentro daquilo que está previsto na legislação do SUS. Então, ela tem que estar ciente do faturamento via tabela SIGTAP, que existe programas e projetos que o próprio Ministério define para determinados tipos de atendimento. Então, assim, eu vou atender, por exemplo, o autismo. Eu não vou atender só no quesito consulta médica, mas eu vou ter que ter um projeto terapêutico que garanta todo um processo de inclusão social dessa pessoa que está em atendimento conforme as políticas vigentes. Então, tudo isso está descrito dentro das legislações. E o faturamento, né, ou seja, a gente tem que ter esse credenciamento, essa habilitação que vai subir essa informação dentro da rede hierarquizada do SUS. Esta informação ela tem que chegar até o Ministério da Saúde, né? Existe, inclusive, redes. Só uma pergunta, Lucila. Isso no tocante às tratativas quando se trata de recursos vindos do Fundo Nacional ou mesmo os recursos da esfera municipal? Então, isso nós fizemos um questionamento ao nosso jurídico em relação a isso. Estava acabando de dizer isso para o Everton, porque eu penso que essas normativas do Ministério, inclusive essa última de 2024, ela se reporta à transferência do fundo. Isso, porque assim nós agora fizemos, o nosso orçamento, eu tenho dúvida. Nós fizemos justamente o questionamento, está lá o parecer do jurídico, porque como nós não tínhamos já foi uma dado base o parecer? legal, e o parecer do jurídico apontou o quê? Que na falta de uma legislação nossa nós deveríamos adotar a superior. Porque tem que conversar e criar normativa? Porque, então, para que nós tenhamos mais liberdade na destinação de programas locais, se nós temos que criar normativas nossas, vamos criá-las. Porque, veja, quando o Ministério se preocupa com essa política macro, ele está dizendo o seguinte: eu só vou credenciar e financiar programas e projetos completos. A mim parece absurdo que a gente não possa se utilizar de recursos municipais se eu, município, não dou conta de um serviço nem minimamente completo. Como eu vou exigir de alguém que faz aquilo que as pernas alcance, deixar, né, de repassar aquilo que é reconhecido como um trabalho importante e estratégico que o município não tem? Então, falta essa lei? Vamos fazer essa lei. Não pode ser do vereador, tem que ser do executivo? Vamos dizer para a prefeita que nós precisamos dessa lei. E vamos viabilizar, por exemplo, nesse caso, a construção do espaço para a FAPAB, porque nós já demos o dinheiro, o projeto está pronto, a área o município já deu. O que falta? Essa leizinha para adequar. Então, vamos adequar. É esse o apelo. Entendeu? Por exemplo, aqui eu já consegui encontrar um problema. E já consegui, encontrando o problema, sugerir uma solução. Enquanto a Lucila termina a apresentação, que está sendo importante, é bom que a gente tenha esses espaços para tirar as dúvidas e construir saídas. Se ninguém tiver nenhuma outra proposta, vamos trabalhar nessa que eu estou falando. A questão é a lei? É isso, vamos fazer. Aí, claro que nós vamos entrar em outros problemas, né? Por exemplo, nós estamos com a pauta travada. Segue, Lucila. Também a gente só citou aí a portaria anterior do Ministério, que é de 2022, que também trata da questão, né, que o Ministério fala, que o gestor local do SUS deverá observar a necessidade de contrato, convênio ou instrumento congênere com o ente federativo nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei 8.080, cujo valor englobe a totalidade do recurso a ser repassado para o desenvolvimento de ações e serviços relativos à atenção à média e à alta complexidade, que também vem de encontro com o próprio decreto, ou seja, as instituições que não possuíam nenhum tipo de convênio anterior com a Secretaria teriam um impedimento em relação a isso no recebimento dessas indicações.
Não, sem, né, lembrar do filme, né, mas vamos fazendo que nem o Jack. Vamos por parte. Convênio. Você usou o termo convênio anterior. Ali fala, para a transferência dos recursos previstos no inciso 2º do caput, o gestor local do SUS, o gestor local, né, a pasta, óbvio, deverá observar a necessidade de contrato, convênio ou instrumento congênere com o ente federativo nos termos do parágrafo único do artigo tal da lei tal, cujo valor englobe a totalidade dos recursos a serem repassados para o desenvolvimento de ações e serviços relativos à atenção de média e alta complexidade para cumprimento de metas. Eu não vi o termo anterior. Então, eu posso fazer agora? Posso. E ainda estamos falando ali do recurso federal, né? Você quer falar? Pode falar. Eu quero, Estela. Por favor. Vou te explicar. O artigo 4º da Lei 8.080, o que ele fala? Essas entidades elas trabalham com o SUS de forma complementar. E são entidades extremamente importantes, como, por exemplo, nós temos a APAI e Sorri, que nós estamos ampliando os contratos vigentes hoje através das emendas impositivas. Tá? Então, é assim, de que forma que ele escreve assim, ó, atuam dentro do modelo geral adotado pelo SUS. Então, a gente não pode deixar de considerar que o SUS existem regras, inúmeras regras, e assim, eu, nos meus 24 anos de SUS, pouco sei. Né? Assim, são coisas muito específicas. E aí ele fala assim, ó, se submetem ao custeio do sistema de saúde pública, os critérios, através de critérios de remuneração, entre parênteses, tá, inclusive tabelas de procedimentos estabelecidas para instituições habilitadas para prestação de serviço básico. Então, assim, o problema é repassar esse dinheiro. O dinheiro tem que ser nos comprovado por meio de faturamento. Faturamento de procedimento. Como que se fatura dentro do SUS? Através dos procedimentos constantes da tabela SIGTAP. E de que forma seria a construção? Não, eu estou propondo que a gente encontre essa saída. O que eu estou propondo é que a gente não encerre a discussão, porque o SUS cuidou de zelar e fez bem, porque é um sistema único, é universal, de fazer com que não vire uma farra, então, a nível de estados e municípios, aquilo que vem de fundo para fundo. A hora que ele coloca assim, ó, que existam, até, né, a gente entende previamente, mas não que não possa ser posteriormente, né, aí a gente precisa olhar se esse termo não está no decreto municipal. Mas, assim, ainda que se faça, que exista um instrumento contratual, qualquer que seja, o problema é faturamento. Então, assim, hoje, todos os contratos... Faturamento da entidade que vai se credenciar? Como que funciona hoje todos os instrumentos contratuais? Por meio de faturamento. Faturamento através de procedimento. Se eu repasso esse dinheiro à instituição com o objetivo de construir, sim, como eu faturo a construção? É uma subvenção. Entendeu? Sim. Então, no SUS não existe a subvenção. O SUS é produção. Então, assim, hoje, todos os instrumentos contratuais são embasados em produção do SUS. E é isso que nós estamos fazendo, como, por exemplo, Sorri, APAI, nós estamos aditivando os contratos e eles nos prestarão contas por meio de BPAI, que será digitado. Então, mas onde é que estaria a dificuldade de que o mesmo procedimento pudesse se usar com a FAPAB, por exemplo? Porque hoje ela já faz e não cobra nada de ninguém. A Secretaria Municipal de Saúde, existe uma história anterior à FAPAB. Né? Tudo começou por meio de um contrato de subvenção estabelecido na época do prefeito Rodrigo Agostinho, e, posterior a isso, quando foi proibida a subvenção, nós passamos a fazer contratos de assistência. Fizemos 2 tentativas em oportunidades diferentes, mas nós não conseguimos prosperar com esse contrato, porque a quantidade de produção era muito pequena.
Então, assim, nós já estabelecemos isso. E a gente tem a ciência... Então, mas eu acho que em algum momento nós vamos encontrar saída, porque o atendimento, a demanda só é pequena porque ainda não tem as condições de atender o tanto que se procura, porque demanda tem. Hã? Vamos tratar disso. Habilitar, entende, gente? Vamos. Eu entendo tudo que ela está fazendo. Esqueci seu nome. Karina. Ana Karina. Eu entendi tudo. E em nenhum momento, até por ser advogada, em nenhum momento, e eu sou uma defensora do SUS. Eu era menina, eu brigava pelo SUS. Eu jamais vou querer vilipendiar os princípios do SUS. Mas eu não creio que o espírito do SUS queira obstruir qualquer trabalho desse Não é tipo. isso, O começo é difícil. Eu entendi o que você falou. O meu único problema, a minha ausência de entendimento da saída desse problema o problema é o objeto construção. Porque, se fosse ainda um objeto contratação de serviço, são coisas completamente distintas. Agora, subvenção para uma construção, isso eu não vejo saída. Contratação de serviço é diferente. É isso que, para mim, isso é... Vamos fazer só uma analogia para, acho que, facilitar a imagem. Vamos lá. Vamos que a gente aprove a lei. Tá? Como é que a gente justificaria na verdade, repassar um dinheiro para a construção da sede de uma entidade, se esse dinheiro, teoricamente, tem prioridades na construção e na ampliação da nossa rede? Então, esse dinheiro, teoricamente, ele vai subsidiar a construção de uma unidade, de uma entidade terceirizada, ainda que ela não seja habilitada, ela vai fazer o processo de habilitação do Ministério para, posteriormente, ela fazer a contratualização de serviços com o SUS. Isso é o que eu digo, isso é um desafio, vamos nos debruçar em cima dele, mas, de um primeiro momento, essa produção ela não é imediata. Precisa se construir a sede, que eu acho que era esse um dos pleitos das emendas, né? Construção da sede. Então, a gente está tentando entender como que, dentro do sistema e na lógica de aplicação das emendas, a gente poderia superar isso, num primeiro momento. Aí vamos passar, eu acho que a questão da habilitação técnica, que a gente não entrou propriamente em termos técnicos. Acho que a gente já interrompeu o teu histórico sobre a habilitação da entidade, né? Posso só fazer uma observação? Se a gente não consegue pelo SUS, será que não seria possível fazer a construção, a própria prefeitura, e fazer a doação para a entidade? A prefeita doou o terreno, né? Sim, houve a doação do terreno. Não poderia a prefeitura construir, então, a entidade, o prédio na planta que já foi elaborada e aí depois fazer a doação para a entidade? Se não for um caminho de conseguir pelo SUS? Pelo SUS, não. Aí, assim, aí já é importante lembrar o seguinte... Pelo SUS, não, mas com o recurso próprio na Secretaria de Saúde, a Secretaria construiria e faria a doação para... O recurso próprio da Secretaria de Saúde sempre vai seguir a regra do 4320 de 64. Sempre. Então, lá está lá o artigo 12, se eu não me engano, os parágrafos 4º, 5º e 6º, que vai estabelecer e falar sobre entidades, repasses. Indo para a nossa secretaria, tem a Lei 9637 de 98, que fala dos repasses das entidades. Então, a gente sempre vai estar amarrado nas regras do SUS. Toda a verba dentro da Secretaria de Saúde segue as regras do SUS. Então, nós estaremos sempre vinculados a isso. Esse que, na verdade, é o nosso grande impasse. E sempre vai ter que ter um plano de trabalho voltado à necessidade de saúde e o atendimento específico daquela necessidade. Então, por exemplo, a FAPAB seria isso, o esquadrão no quesito do paciente usuário de droga, a mesma coisa, né? Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente tem uma necessidade, e a gente já discutiu com o esquadrão, inclusive, se havia ou não demanda reprimida, e nós estamos, inclusive, tentando modificar o jeito de acompanhar isso para ter isso mais claro. E nós temos ainda a prerrogativa, por exemplo, no caso da saúde mental, da própria RAPS, que ela tem aquela questão, você não pode sair internando todo mundo, você tem toda uma modalidade de assistência à saúde mental dentro do sistema
que você primeiro tem que acessar, para depois chegar na internação. Então, são regras que nos impedem de chegar A na internação, forma que está ela não aí. entendeu. O Esquadrão da Vida, nós temos convênios com 2 instituições. Né? Então, assim, eles entram nessas instituições por meio da saúde mental do município. Então, existe toda uma regulação disso e eles entram por meio disso. Tá? Então, é outra situação, que foram pontuados, construção de espaços, melhorias dentro das instituições, que não é possível porque nós só conseguimos fazer isso por meio de faturamento. É outro apontamento. Deixa só eu continuar na FAPAB. Vamos continuar na FAPAB, para depois a gente chegar no Esquadrão. O município tem prédio próprio? Qual que é a política municipal de saúde para o transtorno do espectro autista? O que é que está na estrutura? Tem uma estrutura física e um orçamento para? Gente, vocês trocaram aí a pilha do outro? Nós precisamos do segundo microfone. Atualmente, o município ele é gestor do contrato da Rede Ser, que são as 2 entidades habilitadas pelo Ministério da Saúde para atender as pessoas com deficiência e com autismo no município, para Bauru e região. Esta habilitação, Sorria Pai, está entre elas. Atualmente, o governo federal soltou uma nota técnica, eu trouxe para deixar com a doutora Kátia, inclusive, se ela quiser ter acesso às informações legais, do que tem que ser feito para se habilitar para o autismo, porque as 2 entidades agora vão poder ter um acréscimo pelo Ministério da Saúde de 20%, para o atendimento exclusivo ao autismo, para tentar ampliar o número de vagas. Então, oficialmente, a gente já tem 80 vagas em cada instituição. Vai a gente já tem as 2 entidades habilitadas para atendimento do autismo. O que a gente tem discutido no Estado é que existe uma lei estadual dizendo que o Estado deveria também fazer um chamamento para atuar na área do autismo e complementar essa ação. E é isso que a gente tem tentado discutir, inclusive levando a proposta de um novo serviço. Lembrando que toda a Rede Ser ela é constituída dentro do Ministério por uma região de saúde. Então, quando a gente faz a proposta, a gente tem que levar essa demanda para a DRS. Isso tem que ser aprovado na região de saúde e levado até o Ministério para que uma nova entidade seja habilitada. Tá? Então, assim, não é uma questão somente que o município adote, né, quando a gente vai habilitar isso dentro dos outros entes. Mas eu trouxe toda a documentação para que eu possa entregar para a doutora Kátia e ela ter acesso. Inclusive, a Política Nacional de Atendimento Integral à Pessoa com Deficiência trata exclusivamente agora também da pessoa com autismo, porque quando ela foi publicada anterior, ela não tinha esse assunto. Agora, não, ela já trata também deste processo ali e a importância da organização dos serviços nesse sentido. Mas é necessário, como a Karina falou, né, a entidade entender que a proposta de trabalho dela vai ter que ser baseada dentro desse plano terapêutico, com um número mínimo de atendimentos, né, e ela vai faturar em cima do valor repassado hoje pelo Ministério. Então, esse valor total da emenda, ela vai ter que produzir tudo aquilo para chegar no valor total da emenda. Entendeu? Essa é a grande dificuldade, eu penso, porque assim ela vai ter que produzir algo que hoje ela já não consegue, porque ela tem a dificuldade do espaço. Tá, eu posso falar agora? Primeira coisa que eu queria dizer, eu já sou muito grata hoje a vocês, vereadores. Estou emocionada pelo empenho, pelo reconhecimento desse trabalho de 15 anos tão árduo, que não foi fácil até agora. A realidade que eu acredito que os nossos técnicos e a nossa secretária têm, né, e estou muito feliz por esses dados de aumentar 80 vagas na Rede Ser para cada entidade, que não é nada. Nada. Hoje, na Unimed, existe uma fila de 200 crianças para conseguir serviço. Na Unimed, e eles já estão conversando com a gente também. Qual que é a minha maior tristeza hoje?
Porque faz 15 anos que eu trabalho de graça pelo autismo. Pelo amor à causa, graças à minha filha. 15 anos que eu atendo crianças. Toda terça-feira eu fico o dia todo lá atendendo de graça. E o meu número, vocês podem ter certeza que é muito maior do que isso que vocês estão falando aqui. O número de crianças que nós já atendemos é muito maior do que o número que vocês estão referindo aqui. Outra coisa, qual que é a minha maior tristeza hoje? É sentar, hoje, que nós tivemos um projeto do Estado, do Condeca, nós vamos ter um da Rede Ser agora, e olha que orgulho da educação de saúde de Bauru. Estou orgulhosa, gente. Da saúde não, desculpa, da educação. A educação veio nos procurar. A educação fechou uma parceria com a FAPAB. As crianças nível de apoio 3, tá, vão ser referenciadas para nós. Nós já estamos com a sede 2. A Secretaria da Educação está pagando o aluguel, certo? E eles não estão contando Rede Ser por cabeça, porque autista não é cabeça. Quando eu saí do convênio da prefeitura, eu subi ali, ó, e eu falei o porquê. O porquê era que em 2 meses eu tinha que dar alta e mudar a criança. A Pai e Sorri, serviços de excelência, graças a Deus que nós temos, eles recebem isso de convênio de um monte de lugares, e eles conseguem estar reciclando essas crianças. Nós não conseguimos, na época. Porque nós não podíamos repetir criança depois de um tempo. Nós tínhamos que produzir. Amo o SUS, acho ótimo, mas produção por cabeça de uma área que nunca vai ter alta, pode melhorar, mudar de nível, mas sempre vai ter apoio, e hoje, com 15, 16 anos, tem alta, não tem para onde ir, porque o meu próximo sonho, e filiada a um lugar ou não, porque a gente tem projetos, é a rede assistida, residência dia. Agora, eu atendo uma criança que eu dei diagnóstico com 1 aninho e pouco, e ela me chega agora no projeto do Condeca, da Rede Ser, está 3 anos na fila para conseguir a Pai Sorrir, e vocês acham que 80 vagas por entidade vai resolver isso? Vai resolver isso, 80 vagas por entidade? Vocês não vivem no Brasil, vocês não vivem em Bauru, vocês não vivem aqui. Não é a realidade. Não é falar número de lei. Tudo bem, eu respeito a lei, elas têm que existir. Vamos seguir. Se por essa lei eu não vou conseguir, apesar da boa vontade dos vereadores fazer essa sede, nós vamos atrás de emendas. Nós temos agora, graças a muito esforço, uma ótima assistente social que faz emendas, faz projetos, nós vamos atrás. Se tiver que fazer plano de trabalho, eu faço. Agora, se eu tiver que atender uma criança em 15 minutos e reciclar 2 meses depois para mim conseguir verba do SUS, eu não quero. Eu não quero de novo. Eu quero que a criança que entra dentro da minha instituição tenha o atendimento da minha filha. E eu queria que cada um de vocês aqui que falam em lei tivessem um filho de autista nível de apoio 3. Tivessem um filho que essa mãe não consegue trabalhar para ficar falando em número. Que é isso? Essa parte, Estela, do SUS, eu não defendo. As pessoas não são um número de atendimento que você tem que aumentar para ganhar. Não concordo com isso. Se nós não conseguirmos aqui, Estela, não tem problema. Nós vamos à luta. Nós estamos atrás de emendas, nós estamos atrás de projetos. Agora, vocês falarem para mim, com a boca cheia, que 80 vagas para cada entidade de Bauru vai resolver o problema do TEA, que eu tenho hoje para cada criança, no Brasil, a proporção do que o doutor Segala falou hoje, nós somos mais de 5 milhões. Nós somos péssimos em estatísticas. Nós temos muitos. Todos os meus colegas chegam para mim e falam, Kátia, o que está acontecendo? Inúmeras coisas estão acontecendo. Prematuridade, idade materna e paterna, tudo isso está aumentando, e vai aumentar cada vez mais. Então, vocês encherem a boca porque vão aumentar 80 vagas por entidade, me faça o favor. Isso dá vergonha. Se vocês vão sair com antipatia pela minha pessoa, pelo que eu estou falando, eu vou falar cada vez mais, que é uma vergonha. Ganhar por produção, cada cabeça de criança. Tá? Então, assim, eu vou lutar bravamente por isso. Se nós não sairmos com nada daqui, e se eu tiver que fechar um convênio com vocês, que eu tenha que reciclar a criança e aumentar o número para conseguir uma verba de 500 mil para a minha sede, não, muito obrigado, eu não quero.
Eu quero dar um atendimento de excelência para essas famílias. Eu quero dar um atendimento de verdade. Tá? É nisso que eu estou sacrificando a minha vida e até a atenção que eu dou para os meus filhos por essa instituição. E eu vou continuar sacrificando, vou atrás de emendas, já fui atrás de deputado, de todo mundo, vou continuar. Quem sabe nesse próximo ano a gente não consegue isso pela educação, Estela? Doutor Segala, os parceiros que nos ajudaram. Porque a educação já entendeu. A educação já fechou parceria com nós estamos até com um prédio que eles estão pagando aluguel. A educação entendeu. Agora, vocês falarem que 2 redes dão conta, se convênio não está dando, tenham vergonha. Tenham vergonha. Certo? Isso daí é vergonhoso. Falar para mim que vai atender 80 vagas em cada coisa da Rede Ser é vergonhoso para mim. Me humilha. E humilha as pessoas que precisam de atendimento. Era isso que eu queria falar. Você quer continuar falando de... Bom dia. Eu sou a Gisele, sou assistente social coordenadora, faço a gestão lá da FAPAB há 3 anos. E eu gostaria, assim, com todo o respeito, né, a Ana Karina, a secretária, a Lucila, inclusive a Lucila, eu tenho muita gratidão por você, que em 2015 você fez muito pela minha filha, que era especial, infelizmente ela já não está mais aqui, mas você já me ajudou muito, sou muito grata. Nós gostaríamos de salientar o seguinte, o TEA hoje ele é um problema que ele é muito complexo. Ele não atinge apenas a criança, o adolescente, o jovem e o adulto. Ele vai muito mais além do que nós podemos ver. Né? Quando a doutora ela se refere a números, quando a gente se refere a números, é algo frio. Mas nós entendemos que a secretaria ela trabalha com dados, estatísticas, prestações de contas. O que nós defendemos é o acolhimento dessas famílias de forma efetiva. Atualmente, nós fechamos uma parceria com a educação. Em dezembro, passamos a atender de 16 crianças, 40 na nossa escola especial, tá? Que funciona na Antônio Garcia. Inclusive, eu deixo o convite para que vocês vão conhecer. E 100 vagas para atendimento clínico escolar. Essas 100 vagas, todas as crianças que passaram até agora e que foram estão aptas a passar pelos atendimentos, que acontecem 3 vezes por semana, 2 horas, que não é nada em cima da ciência que nós trabalhamos, que é a ABA, intervenção terapêutica para criança autista, todas, sem exceção, Lucila, todas estão aguardando o encaminhamento na fila de espera de Sorri a Pai. E aí, quando a Secretaria da Educação ela se desesperou em nos procurar, foi justamente por isso. Porque as famílias elas não conseguem ter um respaldo, um suporte. Inclusive, algumas até relatam que foram desligadas do CAPS, porque não são público-alvo do CAPS. O autismo, né? Inclusive, na ocasião, passei para a Josiane, não sei nem se ela está presente aqui, os nomes dessas crianças que foram desligadas e nós não tivemos, né, nenhuma efetividade nessa conversa. Então, assim, o que eu gostaria de pedir, eu sei que existem leis, eu sei que existem critérios, mas nós precisamos desse olhar carinhoso para o trabalho que tem sido feito hoje. Eu levo muito em consideração, respeito todo o trabalho que a FAPAB fez nesses 15 anos, mas há 3 anos eu estou à frente de um trabalho que eu acredito, que eu sei que os recursos eles passam por mim, que eles são aprovados por mim, os projetos eles saem dali. A gente vê onde o recurso está indo. Uma diretoria que não trabalha sozinha. Tem o meu olhar profissional técnico que é considerado. Então, assim, eu gostaria de me disponibilizar, sabe, humildemente, me desprender do meu conhecimento e absorver conhecimento para que a gente possa criar um vínculo de trabalho em conjunto. Porque eu acredito que, assim, a gente vai poder ampliar o acesso dessas famílias, não só à educação, mas à saúde, à assistência, porque, por incrível que pareça, a assistência social, eles não nos consideram assistência. É triste. Eu já construí planos de trabalho, assim, acho que uns 30. Chega lá no CMAS, não, vocês não se encaixam. Como não nos encaixamos? Né? Então, o número de autistas eles vem crescendo muito. Nós precisamos do apoio do SUS, né, da Secretaria da Saúde, e nós estamos disponíveis a aprender. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Obrigada. Antes de voltar para a Lucila, só para a gente não perder a inspiração,
de buscar uma solução aqui. A vereadora Chiara fez uma colocação de uma ideia, eu queria perguntar aqui para a secretária, para os técnicos, se não seria viável, porque vamos imaginar que a prefeitura, que a Secretaria de Saúde tivesse um banco de projetos hoje, executivo, estou dizendo, um banco de projetos de UBSs, ou vamos falar das USFs, não é capenga demais, né? Está muito longe do que nós precisamos. Eu não tenho dúvida que, se nesse ano for providenciado um banco de projetos, seguramente muitos vereadores vão fazer apontamento. É o sonho de consumo, que a gente chega nas quase 1.000, não é? E saia desse patamar de menos de 100. Mas não tem. Hoje não tem. Mas a FAPAB tem um projeto pronto, executivo e precificado. Está sendo colocado aqui alguns impedimentos, como possivelmente intransponíveis, para se destinar esse recurso para a FAPAB, para se construir nessa área que hoje já é dela. Não é? Foi feita a documentação, a doação da área para a entidade. Mas qual seria o impedimento de se utilizar esses recursos e um projeto que já está pronto numa área pública, que ficaria como um prédio da saúde, e que poderia ser cedido posteriormente para a entidade? Como nós temos várias entidades. Tem lá a Associação dos Diabéticos, que nós discutimos ontem, aqui, eu, vereador Meira, outros vereadores, que está com o projeto, inclusive da tia do Guilherme, que tem um trabalho pioneiro lá, que é um trabalho importantíssimo, e que tem outras entidades querendo investir, gente. Querendo investir. E a gente sabe a importância, inclusive votamos ontem aqui um projeto do vereador Bira, que eu espero que realmente não seja mais um projeto dentro desse escopo de proliferação de leis saudáveis, mas que ela vire uma realidade na rede. E toda vez que eu falo isso, eu estou levando em conta que tem que ter redimensionamento, tem que ter estrutura, blá, blá, blá. Tudo isso está incutido na minha crítica, vai com isso tudo dentro. Qual seria o impedimento de nós, vereadores, apontarmos para esse recurso para a construção de mais um próprio da estrutura da saúde? Que seria nosso, numa área nossa, não naquela que já é deles, que já está doada. Já está doada, mas uma área nossa, seria um prédio da saúde. Vocês veem impedimento nisso? Não, na verdade, é isso mesmo, usar a palavra da moda, né? Se a saúde tivesse um prédio que pudesse ceder para a FAPAB, terceiriza. Não é a palavra da moda? Faz uma terceirização para a FAPAB administrar esse serviço. Pronto. Na verdade, é simples. Nós só podemos estabelecer esse contrato de duas formas, ou com termo de fomento ou termo de cooperação. O termo de fomento é o que já foi mencionado aqui, é o que acontece hoje. Então, qual o contrato, doutor Vitor? Porque, para nós construirmos um prédio, ou termos um prédio e ceder para alguma entidade, só através de duas formas, termo de fomento ou termo de cooperação. Então, o que é o termo de fomento? O que é o termo de fomento? Já existe uma entidade credenciada no SUS e nós vamos incrementar, vamos aumentar o atendimento. O termo de cooperação é esse que está sendo discutido hoje. Qual é? É um chamamento público. Eu não posso já direcionar a uma entidade, eu tenho que fazer um chamamento público. Então, tem que ser aberto um edital para que as entidades se habilitem. Primeiro, se credencia no município. Está lá a regra aqui do município, mas é dessa forma. Tá? Eu sou obrigado... Qual é o termo que hoje existe, nesses 25 anos, com a Associação dos Diabéticos? Eu não sei te dizer. Qual é, Lucila? Especificamente, eu não sei te dizer. O senhor não sabe porque não tem. É simples. Foi cedido o prédio como a gente cede para clubes, entidades. Isso, eu estou dizendo, ceder eu já sei. O prédio. O que aconteceu não financiar com o termo o projeto. Foi uma lei anterior passada, o prédio não é foi aquelas cessão não onerosas. Então, foi feita uma cessão, aqui é uma regra do município, várias entidades, inclusive tem incremento aqui para as empresas, foram feitas cessões não onerosas e algumas cessões onerosas, mas isso é em razão de uma lei específica.
Mas o prédio não foi doado para... Não, mas eu não estou propondo a doação agora. Não Não, foi. eu só estou comentando. O da só. Associação dos Diabéticos eu até acho que tem que ser. Já passou de 25 anos, é uma história. Inclusive, tem o Rotary, né, querendo investir agora em outros projetos, mas é um outro debate. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: nós não podemos dar 1,5 milhão para a entidade AFAPAP. Mas nós podemos mudar o destino da nossa emenda impositiva e destinar para a saúde 1,5 milhão, construir um prédio? Podemos, não podemos? Poder pode, mas a grande dificuldade que eu estou percebendo, e já indo um pouco adiante, é esse prédio ser cedido para eles. Por quê? Porque eles precisam primeiro estarem credenciados na rede SUS. E quanto tempo se faz isso? Com boa vontade. Mas não depende de nós, depende da rede SUS. O credenciamento, Não, tudo a bem. parametrização do trabalho, o que foi colocado aqui. Sabe qual que é... desculpa, como é o nome dele? Vitor, desculpa. É que a conversa vai indo para um negócio... Deixa eu te contar um episódio aqui, acontecido um pouco no passado. Nós enfrentamos um problema aqui sério com a subvenção de creches. Estava havendo uma dificuldade enorme da prefeitura poder repassar para as creches aquilo que as creches estavam precisando. E aí, reuniões e mais reuniões com o Ministério Público. O próprio promotor disse: de quem que é a obrigação de atender as crianças com creche? A obrigação é do município. É do município. Se vocês não viabilizarem isso, ele disse, nós vamos fechar essas creches e passar essas crianças para o município. E aí? O que o município faz com 2.000, 3.000 crianças que estavam sendo atendidas por creche aqui? Viabilizaram, arrumaram um jeito e resolveram o problema. Porque a própria sugestão foi essa: fecha a creche, passa as crianças para o município, que aí eu cobro o município, e aí existem instrumentos legais para pressionar o município. Então, a gente não quer chegar nesse tipo de debate, de diálogo. É mais tentar realmente... Não sei como que é feito esse credenciamento, mas vamos trabalhar para credenciar, vamos fazer o que for possível para viabilizar. Essa é que é a ideia. Secretária. Eu concordo com o vereador, mas é o seguinte, não se trata da gente habilitar, né? Trata-se da entidade habilitar. Então, eu acho que, na linha que a Lucila falou, nós temos aqui a documentação, e eu acho que isso já é conhecido, e é isso. Talvez, se a gente Kátia, pudesse avançar na nossa esse apresentação... processo já começou? De habilitação? Esse processo de habilitação burocrática? Nós estamos conhecendo agora, ninguém chamou a gente para conversar sobre nada. Isso, secretária, veja bem, isso leva um tempo, não Sim. leva? Imagino que sim. Imagino que tem muita Alguns coisa que ela meses. já tem como Alguns comprovar. meses. Né? Como Menos do que o tempo da construção do prédio. mas essa questão Então, da se a construção, gente eu passar o não vou recurso e opinar. começar a construir o prédio, Eu não quando tiver o sou prédio, jurídico pode para ser que opinar. já tenha o credenciamento. Entendeu? Pode ser. E aí pode ceder. É isso que a gente tem que estar... Eu acho que é isso, mas eu acho que a gente poderia avançar para a gente fechar e a gente faz depois os encaminhamentos e agenda as reuniões e dá as tratativas para esclarecimento e orientação sobre habilitação. Vereador, com todo respeito, nós não podemos fazer nesta forma. Por quê? Porque, se eu fizer dessa forma, eu estou direcionando. E aí nós teremos, sim, um outro problema. Então, construir o prédio não é garantia que esse prédio vai ser utilizado pela entidade. Essa é uma preocupação. Mas se não for apagado, vai ser apagado, vai ser... Para nós está tudo bem. Então, tudo bem. Então, no caso, a verba seria direcionada para a construção de um prédio, ponto. Agora... É essa a proposta, porque aí nós vamos salvaguardar 1,5 milhão para a construção de uma sede. Sim, mas aí, sempre se tratando de saúde, tem todos os critérios de habilitação técnica. Então,
para deixar bem claro. Outra coisa, existem outras regras. O valor vai atender exatamente o custo desta construção? Tudo isso tem que ser analisado, porque se não for, não pode. Volto a dizer, as regras da 4320 de 64, que essa é que nos orienta sobre o LOA e etc. E o artigo 12, lá nos seus parágrafos, ele é muito pontual com relação a isso. Então, é uma preocupação que nós temos. Bom dia a todos. Agora, tem uma variável nessa equação toda que a gente não está levando em consideração, que é a Secretaria de Obras. Porque, na emenda que eu fiz de 548 mil para a farmácia da UBS Dependência, simplesmente a Secretaria de Obras, por parte da Secretaria de Saúde, olha, eu não tenho uma vírgula para falar de vocês. Vocês sempre foram solícitos. Em setembro do ano passado, quando eu quis fazer a destinação da verba para a UBS Independência, vocês fizeram um estudo onde seria possível a aplicação dessa verba, que era a construção de uma farmácia, mas chega na Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras dá risada. Desculpa, essa é a sensação. Dá risada. Um projeto de 100 metros quadrados, professor Segala. 3, 4 cômodos em 100 metros quadrados. Ela falou para mim que é 1 ano para fazer o projeto. Está de brincadeira. Quer dizer, a própria prefeitura joga contra ela mesma. Eu nunca vi isso. Quer dizer, será que, a hora que chegar, se para 100 metros quadrados demora 1 ano, você imagina para chegar um edifício aí de uma construção de 1,5 milhão. Quer dizer, daí é 2 anos. Então, tem tudo isso. Não adianta aqui, boa vontade, se chega na Secretaria de Obras e dá risada. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Por isso que a necessidade de ter uma equipe própria de engenharia à Secretaria de Saúde é vital. Nós sabemos que aqui no decreto, inclusive eu estava sendo lembrada pela nossa amiga aqui, a necessidade de se ter projeto. Gente, quando eu falo que vai ser importantíssimo para o próximo ano esse encontro que nós temos que fazer para ontem, porque nós estamos em abril e nós estamos num ano eleitoral. E, em pleno processo pós-eleição, vai ser o lapso temporal para a indicação das emendas, independente do resultado da eleição. Porque nós estamos falando de estrutura republicana. Os mandatários passam, a estrutura fica. Eu sei que um dos critérios é, quando se trata, não é, de projetos dessa ordem, é se ter o projeto. E essa é a grande desgraça, que a secretaria não tem e não se movimenta para ter. Nem os secretários anteriores, nem essa. Nós não temos. Não tem banco. Agora, a FAPAB tem. Executivo e precificado. Orçado, bonitinho. Sendo feito por eles, eu acho que seria o melhor caminho. Mas, sendo nesta modalidade que nós estamos falando, para salvaguardar, eu não sei se até, não é, trabalhando com essa lógica, e vou dizer mais, como são só 3 entidades que trabalham, num eventual chamamento, muito provavelmente, algo que, inclusive, pode ser articulado politicamente entre nós, né, vereador? Nós podemos ir até as entidades. Nós temos a Sorri, nós temos a APAI, mas já tem suas respectivas entidades, trabalham há muito tempo. Eu ajudei, pelo menos a Sorri, por muito tempo, durante, pelo menos, o primeiro e segundo ano do governo federal, quando a primeira eleição do presidente Lula, muitas emendas, mas tem um prédio, tem um trabalho, tem uma estrutura, tem que continuar recebendo, defendo o trabalho que fazem, a PAI, igualmente. Mas, nesse momento, nós estamos imbuídos do espírito de ajudar a FAPAB a crescer, se organizar e garantir esse atendimento, que é importante. Então, eu tenho certeza que nenhuma das outras entidades vai atrapalhar. E, já que o município não tem o projeto, podemos nos utilizar desse projeto, né, Kátia? E não vai ser a primeira vez, a SENAC já doou muito projeto, não é? O Unesp, outras entidades já doaram projetos para o município. Nós poderíamos. O que a gente não quer
é ser obrigados a fazer, agora eu não vou dar mais para cá, não. Para tal área, para tal área, para tal área, aquela listinha que a secretaria fez, com todo respeito. Porque isso fere a nossa intenção de ajudar uma entidade que nós, vereadores, consideramos essencial. Então, qual que é burlar a lei? Não, nós não queremos burlar a lei. Mas vamos buscar o caminho para, dentro da legalidade, garantir esse processo. Garantir esse processo. Por favor. Bom dia, eu sou Edmundo. Eu milito na área social há 54 anos. E quando eu fiquei sabendo dessas emendas impositivas, mas eu fiquei muito feliz, porque nós temos convênio com a saúde desde 2012, que foi de R$ 800 per capita. Hoje, durante todos esses anos, hoje é R$ 1.200. Então, o que a entidade recebe hoje não paga os custos. E a gente tem que ficar se virando, né? E vivendo igual um filho de cego, pedindo até para outro cego, de uma sociedade exaurida pela carga tributária. E as empresas também. Então, eu fiquei muito feliz. De repente, eu vejo esse imbróglio jurídico. Eu fico pensando, as entidades, SAPAB, Esquadrão, recebem verba do Estado e federal, que vem direto para o nosso fundo, para o nosso caixa. Seria possível, eu não entendo disso, mas, senhores vereadores, mudar essa lei, em vez de ir para o fundo da saúde, o dinheiro vir direto para a entidade. E a entidade usa o dinheiro e depois presta conta. Né? Eu acho que, acontecendo isso, seria fácil, nós fugiríamos de todo esse imbróglio. Eu acho que é só mudar a lei. Eu não sei se é possível, doutor Segala, que não, mas muda a lei. É que, na verdade, da forma como está sendo feita, metade dos nossos recursos tem que necessariamente ser para a saúde. Não tem jeito. Metade daquilo que a gente tem de disponibilidade tem que ser destinado para a saúde. Mas nós temos a outra metade tudo bem. Mas não pode ser destinado para entidades vinculadas à saúde, vindo o recurso diretamente para a entidade, mas ela está vinculada à saúde. Exatamente isso que nós estamos tentando, Edmundo. É. Exatamente isso. O recurso vai para a entidade, ela que vai construir, mas vinculada à saúde, tem que prestar conta, é aquilo que a senhora explicou. Tem que prestar conta disso aí. Eu sei, entendeu? A gente presta conta. E tem que prestar conta dentro da metodologia que eles aceitam. Esse é o problema. A entidade está ligada à saúde, recebe o dinheiro no seu caixa e presta conta para a entidade, para a saúde. Outra... Para o Ministério. Presta conta para a Secretaria e para o Ministério. E para o Ministério. Eu acho que se a gente conseguisse acertar a lei desse jeito, estaria resolvido todos esses casos. Segunda coisa, as entidades, como o Esquadrão da Vida, recebeu diversos repasses que foram, isso aí não vai ser usado diretamente para o bem do assistido, e sim para a entidade. Eu estranhei essa posição. Por quê? Se a entidade recebe o recurso, ela tem condição de prestar o melhor serviço para o seu usuário. Se ela não recebe, ela não tem. Então, todo o recurso vai para o bem do usuário. Outra coisa, se é uma propositura, se a saúde não vai poder utilizar esse dinheiro, que não fique no cofre da saúde, que seja devolvido para a prefeitura, e a gente posso fazer um convênio direto com a prefeitura para
ela beneficiar a entidade na sua demanda, né? Eu sei que acontece, eu sei de uma coisa, as entidades necessitam desse recurso para a sua sobrevivência, né? E para melhoria da condição de atendimento do seu usuário. Obrigado. Eu vou aproveitar a fala do Edmundo para dizer o seguinte. Até fiz um questionamento aqui aos meus colegas a respeito da proporção de 50% das emendas impositivas serem destinadas à saúde. Isso é uma regra que já vem, não é do município, já vem da Câmara Federal. Então, os 50% para a saúde, ele ficou vinculado por causa disso. Na verdade, Edmundo, o que nos pegou assim de surpresa é que nós esperávamos que algumas situações fossem contempladas na saúde, e nós fizemos a destinação dos nossos 50% de emenda impositiva pensando nessas entidades e pensando na saúde. Nós poderíamos ter destinado de uma outra forma, né? Isso que eu questionei. Falei assim, a gente tem que destinar? A gente pode mudar os 50%? Não podemos mudar os 50%. Então, se nós tivéssemos destinado, por exemplo, para a FAPAB, fora dos 50% de cada vereador, né, vinculado à saúde, para o esquadrão, que foi meu caso também, talvez nós tivéssemos contemplado. Mas eu fico olhando para a doutora Kátia e para você, e eu fico aqui desesperada, porque a gente sabe a demanda imensa que existe, tanto para a atenção do TEA, quanto para da questão de drogas, enfim. E a gente passa por algumas questões que são comuns. É assistência, é saúde, no caso do autismo, é educação também. E aí a gente não encontra, na nossa estrutura, de nível nenhum, quem se responsabiliza, porque ela é multidisciplinar, né, ou transdisciplinar. E aí eu fico olhando para o Everton, porque eu sempre fico olhando para o Everton para ver se eu descubro alguma coisa. E aí eu lembro do problema do Brenemark, né, que foi vinculado à quantidade de serviço, e a doutora Kátia vai dizer, mas não é cabeça, não é per capita, não é um atendimento, são muitos atendimentos, né? E aí não tem alta disso. Vai precisar de uma atenção ao longo da vida. Né? Aí eu olho para o Edmundo e falo assim, não, mas aí vai encaminhado pelo CAPES, aí chega lá, tem um problema, sai, aí tem que começar de novo no CAPES, fica 3 meses no CAPES, depois volta, e não pode ir para a mesma entidade. Então, assim, são questões muito complexas. E aí eu fico pensando no Fundo Municipal de Esportes. Porque nós criamos uma legislação que criou um Fundo Municipal de Esportes. As regras do Fundo Municipal de Esportes são nossas. Não veio de lugar nenhum. Não é verdade? A gente destina, né, o orçamento destina o recurso para o fundo, e o Conselho Municipal do Fundo define a distribuição dos recursos, ano a ano, valores diferentes ou valores iguais, per capita ou não, mas para o serviço que vai fazer, da forma que foi estabelecida nas regras do Conselho. Para o caso, por exemplo, do autismo, seria possível nós imaginarmos um fundo municipal para atenção ao autismo, já que nada é isolado, nem na assistência, nem na educação, nem na saúde, e ali, no fundo, nós termos regras estabelecidas para o atendimento do autismo pelas entidades? Claro que a gente está falando de FAPAB, Sorride, APAI, de todas que tiverem condições de fazer o atendimento, mas que houvesse um conselho capaz de fazer a gestão desses recursos do fundo, que aí não seria exclusivamente de nenhuma pasta específica, mas seria para o atendimento complexo que é de cada um dos indivíduos. E nem sei se, de repente, no caso do esquadrão, que é saúde mental, né, Edmundo? É saúde mental, mas é assistência também, mas também. Inclusive, salvo engano, me corrijam somente aqueles que tiverem uma informação mais precisa que a minha, a UASE, pelo Fundo da Criança, construiu uma sede agora recentemente.
com recursos, né, do Fundo da Criança. Boa a pergunta da Chiara. A única dúvida que eu ficaria é que os 50% continuaria sendo da saúde. Que acho que a gente precisa fazer, aí sim eu concordo com o seu raciocínio, é desburocratizar esse parecer zarado pelo doutor Luiz Felipe, que aponta que nós temos que usar a analogia para interpretar os recursos municipais e os federais, sem abrir precedente. Mas, claro, todos nós sabemos que os pareceres são meramente consultivos, portanto, buscar um caminho em que a gente segue as diretrizes nacionais não vai violar nem extrapolar no município, mas, para o municipal, nós podemos, sim, ter diretrizes que divirjam, mas não confrontem. Não serão diretrizes antagônicas, podem, em alguns pontos, ser divergentes, porque flexibilizadas para a garantia do atendimento de uma política que é necessária. Everton. Vamos por partes, então. Bom dia a todos, né? Primeiro, com relação ao exemplo do esporte, né? Na época, a gente tinha uma vinculação do ISS para algumas associações esportivas, que depois acabou caindo por causa de uma decisão da União, e aí ficou padronizado que parte desse recurso do Tesouro Municipal, não com vinculação de nenhum tributo, iria para o fundo. Aí o fundo delibera e faz essa partilha, mas a criação do fundo em si, ele tinha uma rentabilidade, né? Porque às vezes você criar um fundo que não consegue se gerir ou não se sustentar é hoje o maior empecilho que a gente tem com relação à criação de fundos, porque o próprio fundo de esporte hoje tem ainda a possibilidade de publicidade, então ele tem alocação de quadras, então ele tem algumas receitas próprias para fazer um encaminhamento ali de destinar para algo específico. Então, quando a gente cria um fundo, principalmente deliberativo, é mais relacionado às vezes àquele recurso próprio da receita de capacidade própria daquele fundo. A partir do momento que às vezes a gente transfere um dinheiro hoje, por exemplo, se eu não me engano, algo em torno de 900 mil previsto para o esporte, que eles dividem entre as associações esportivas. Esse é um recurso do Tesouro Municipal que passa pelo Fundo de Esportes e é distribuído. E esses dias a gente estava até conversando com o Vanderlei, que representa o fundo, e a dificuldade das entidades hoje da prestação de contas. A gente tem uma dificuldade e várias delas talvez com possibilidade de glosa de recursos por não ter prestado contas da forma certa. Então, eles estão pensando além ainda, uma solução que eu achei até bacana, criar uma fundação de esporte e essa fundação gerir toda a prestação de contas, e lá sim eles fazerem a deliberação, ainda mais agora com essas coordenadorias. Então, a gente estaria indo além. Então, o exemplo do fundo, Chiara, eu acho mais complicado porque esse fundo relacionado ao autismo ele não teria nenhuma receita, não teria nada, nenhuma receita para vincular. Então, seria só uma forma de repassar o dinheiro para o fundo, talvez a gente ia burocratizar ainda mais, porque hoje já tem o fundo de saúde, todo o recurso da saúde passa pelo Fundo da Saúde, e a gente estaria criando um fundo dentro de um fundo. Então, nem sei como funcionaria essa questão. Eu pensei assim, de ter um fundo específico, tá? Que pudesse receber recursos do orçamento, mas que também pudesse receber os recursos de emendas. E de outras fontes também, né, Everton? Doações diversas, né, que fosse para esse fundo. Assim como tem o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, tem um fundo municipal especificamente para essa questão. E aí, é o que a gente fala, né? Não é que o fundo vai ser de saúde. Tem outras tantas questões que envolvem, né? E aí, talvez, a gente tivesse uma flexibilidade. Uma secretaria para gerir? Talvez assistência? Não, é que é mais aberta, assim, né? É verdade, é dos 50%, né? Eu vou pedir licença, eu vou pedir para a vereadora Chiara continuar aqui no comando, por favor, com o vereador Segala. Eu vou ter que sair para fazer uma diligência de urgência, que o nosso amigo Giovanni Neto conseguiu encontrar um terreno baldio repleto de uniformes novos da educação. Então, nós vamos lá agora com a TV. Chiara, por favor.
Everton. Não tem nada tão ruim. E complementando a pergunta da vereadora Estela, a UAISE sim teve uma construção pelo Fundo da Assistência. Eles já tinham o projeto e a Secretaria de Obras ela trabalhou apenas como fiscal, então acompanhava as medições. Mas eu acredito que dentro do Fundo de Assistência deve ter alguma prerrogativa que autorizava essa situação, que aí sim a gente vai implicar em todas as situações que a própria Lucila falou, de alguns impedimentos aí, que talvez ou teria que ser alterado por lei municipal, nem sei se iria ferir alguma coisa relacionada ao Fundo Nacional, mas algumas adequações que hoje eu acho que no Fundo de Assistência Social permite, foi feito, né? Foi feito realmente esse da UAISE Medines, uma construção, um projeto deles, num terreno deles, né, num próprio, então acredito que deva ter passado pelo jurídico, deva ter tido a fundamentação para essa autorização dessa construção ser feita, e, de repente, seguir isso de exemplo para tentar verificar se adequa e se pode ser feito dessa forma na Secretaria de Saúde. Eu acho que é uma solução. Eu tive uma ideia aqui. O fundo não poderia ficar vinculado ao gabinete, como era o fundo do bombeiro, por exemplo? Sim. Sim, o bombeiro tem fundo de solidariedade, tem o fundo dos bombeiros. Aí eu não sei a questão legal, né? Se é algo específico, porque assim, quando a gente fala principalmente de autismo, a gente fala de educação, a gente fala de assistência social e a gente fala de saúde. Eu acho que é o grande problema hoje de, às vezes, vincular algo específico na saúde, quando tem a parte educacional, daquele mesmo, do atendido, né? Ele tem a parte social, ele tem a parte de saúde, ele tem a parte educacional. Então, de repente, vinculando numa secretaria mais neutra, é uma possibilidade. Eu não sei a legalidade, mas sim, é uma possibilidade. A senhora me permite? Claro, vereadora? vereador Bira. Na verdade, é mais um questionamento, uma dúvida que nós tínhamos a respeito das emendas impositivas. Eu estou aqui com o trabalho que foi levantado pela Secretaria na questão das emendas impositivas. É bem verdade que, quando a gente foi preparar os pedidos de cada vereador, foi um trabalho novo, foi um trabalho diferente, e a expectativa era muito grande. Tanto que a gente ouviu muita gente, preparamos os projetos, só que o que deu assim a impressão, e os senhores e as senhoras me corrijam se for equivocada a minha percepção, é que a maioria dos projetos aqui já praticamente seriam descartados por conta das questões técnicas. E aí eu me prendi aqui nas emendas impositivas, impedimento de ordem técnica, são 34 projetos, se não me falha a memória, se é o que está aqui. Mas acho que já foi... Sim. A Lucila tem 2 slides aí para terminar, né? Nós não deixamos ela terminar. Eu estou usando dela, desculpa, Lucila, perdão. Então, vou adiantar para você poder fazer. Então, lá, são 34 impedimentos. Eu pergunto assim, se esses impedimentos, na hora do protocolo, já não poderiam ser descartados, Ana, e ao invés da gente gerar isso e... Com certeza. Porque a minha maior intenção, na verdade, é tentar evitar que esse ano aconteça isso. Essa estatística ela é dinâmica, né? Então, assim, por exemplo, algumas ações que tinham impedimento de ordem técnica, por exemplo, da Pai e Sorri, que tem uma quantidade relevante de propostas, nós já adequamos. Então, como que nós vamos fazer? Como naquela reunião que nós fizemos na sede da saúde, nós nos propusemos a sentar e conversar com ambas, então, nós já adequamos as ações que tinham impedimentos. Então, de que forma que nós vamos agir? Quem me retornou até agora foi a APAE, a Sorri, por enquanto, não, estava conversando com o Luiz, acho que a gente acerta isso até essa semana. Eu vou retornar para os respectivos vereadores os planos de trabalho atualizados já dentro da regra.
Tá? Então, assim, parte dessa que ela foi considerada com impedimento, ela já está apta a ser executada. Só que aí o que nós vamos fazer? Eu vou retornar para cada um, porque nós vamos precisar republicar cada artigo com alteração do objeto. Tá? Porque nós estamos mudando o objeto que foi proposto inicialmente. Tá bom? Então, assim, tudo que foi da APAI e da Sorri, por exemplo, ela já está acertada. Tá? Só para complementar, então, nós estamos fazendo todo esse processo, a gente vai fazer esse encaminhamento do que a gente já conseguiu adequar com os planos de trabalho, mas é importante a gente destacar que a nossa preocupação foi tentar estudar o mais rápido possível e informar os vereadores o mais rápido possível do que estava acontecendo para a gente poder fazer as indicações, porque, pelo que nós entendemos, agora tem que fazer uma nova uma alteração na lei orgânica para que a gente possa destinar e fazer os objetos corretamente. Então, por isso que a gente caminhou o mais rápido possível. Né? Aqui é só para trazer aquilo que a própria vereadora Estela já falou, né, que, para nós, como também é algo novo, nós fomos atrás de outros locais que já estavam mais adiantados com isso. Então, o próprio governo do Estado de São Paulo, ele tem um site onde ele apresenta um portfólio com todas as ações as quais os deputados podem implementar emendas. Então, assim, ele apresenta o projeto, o valor, aonde vai ser, quantas pessoas serão beneficiadas. Então, fica mais fácil para quem vai destinar olhar e falar assim, não, esse é um projeto que, para mim, é interessante, cabe a indicação. E nós trouxemos a do governo do Porto Alegre, do município de Porto Alegre. Quem tiver a oportunidade de entrar no portfólio de Porto Alegre, o município é igual ao nosso, né? Então, ele faz, em cima das emendas impositivas, ele fez uma cartilha, exatamente como a vereadora Estela falou. Então, ela coloca lá, inclusive, por secretarias, os projetos, as demandas, aquilo que pode ser contemplado com as emendas impositivas. E os vereadores, e eu acredito que até mesmo os próprios deputados, podem avaliar, né, o programa, o planejamento que existe lá e as necessidades, porque, assim, pelo que nós lemos até agora, tudo isso tem que ser construído a partir do quê? Das conferências municipais, né, de saúde, de educação, de assistência. E este é um portfólio que tem que ser baseado nesses instrumentos onde a população aponta as suas necessidades. Então, a gente achou um instrumento muito interessante e que facilitaria muito a nossa vida. Além disso, a gente precisa, de fato, discutir o decreto, porque a gente entende que, na saúde, nós temos esta legislação, que é pertinente, e, como o parecer fala, como não há uma outra, a gente tem que segui-la, e, portanto, se a gente não fizer uma adequação, nós vamos continuar com os mesmos problemas na próxima indicação. Né? Então, era isso que a gente queria trazer. Não, eu queria falar em relação à PAEP, que, infelizmente, pela dificuldade da Secretaria de Obras em fazer o projeto executivo lá para aquela farmácia que inicialmente eu queria, estava destinado a minha emenda, né? E eu vou mudar para a PAI, então... Eu conversei agora com a sua assessora, e aí nós combinamos o seguinte, eu só vou identificar qual foi o artigo, para pegar o valor específico, aí eu faço contato hoje à tarde com o pessoal da APAI, até sexta-feira ela me manda o plano de trabalho, eu encaminho para vocês o plano de trabalho, porque aí nós vamos só precisar republicar para alterar o objeto do artigo. Não, tranquilo. Tá bom? Eu não sei se Segala quer fazer algum encaminhamento, Segala. Não? Já fez todos? Não sei se seria possível, então, a gente ter alguma agenda já para poder falar a respeito
das entidades aí, de alguma adequação, da viabilidade, como o doutor Segala falou, de... Vereadora, deixa eu só perguntar. No dia 12 agora de abril, nós teremos aqui a reunião da LOA. A LDO, desculpa. Não alterem nada. Então, está tranquilo, né? Não é a LOA. Então, beleza. É mais preocupação mesmo para... Valores é na LOA. Ok. Tá. Era dúvida minha. E como nós vamos fazer, então? Tem... Eu acho que a palavra final tem que ficar com o doutor Vitor e com a secretária pode dizer para nós o que vai acontecer. Vereador, primeiro é importante destacar que todos nós estamos sensibilizados com a situação da entidade, de todas as entidades. Sabemos o papel importante que ela faz aqui no município e em todos os municípios do Brasil. O poder público ele não está em todos os lugares e, na verdade, está em poucos lugares. São essas entidades que, de fato, fazem o serviço público. Mas o senhor, com a história que o senhor tem, e eu respeito muito a sua história, até porque tenho a formação jurídica, então eu respeito todo aquele, principalmente o senhor foi professor durante tanto tempo. Especificamente, a Secretaria de Saúde é a secretaria mais engessada que existe. Tá? Todo o nosso gasto ele está sempre vinculado ao SUS. Não existe gasto dentro da Secretaria de Saúde que não esteja vinculado às regras do SUS. Então, estamos extremamente engessados. Mas, dentro do município, existem resoluções do CNAS, que, se eu não me engano, é a 237 de 2006, essa que trata dos Conselhos Municipais de Saúde, aí é o CMAS. Então, ela é um pouco mais elástica nestas possibilidades de destinação de valores. Então, ficaria muito... Eu sei que nós também estamos engessados com um valor lá de 50%, mas é uma secretaria que ela tem essa possibilidade maior de fazer convênio, porque ela não possui as regras do SUS. Exatamente. SEBS, que é a Secretaria de Assistência Social, cada município tem a sua nomenclatura, mas é o CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social, se eu não me engano, tá, na sua resolução 237 de 2006, que vai dar corpo a estes convênios junto no CMAS, que é os Conselhos Municipais de Assistência Social, dentro dos municípios. A Secretaria de Educação, por exemplo, tem as regras do MEC, que tem várias resoluções que são mais elásticas, principalmente em se tratando de crianças com aspecto autista, né? Em razão dessa inclusão das crianças na rede de ensino e etc. Então, são secretarias mais elásticas no seu orçamento. Tá? Agora, a Secretaria de Saúde, com tristeza, porque nós entendemos que a lei ela não representa, de fato, o que acontece no dia a dia, mas nós somos obrigados a seguir essa regra, porque, senão, no caso da secretária, ela é ordenadora de despesa. Se a secretária não seguir as regras que determinam o orçamento da Secretaria de Saúde, ela terá problema. Então, nós vamos caminhar, sim, é importante, né, aqueles dois formatos, nós só podemos fazer um contrato através do termo de fomento ou do termo de cooperação. Termo de fomento é esse que já está vinculado à rede SUS, já está credenciado. E aí nós podemos se injetar algum valor lá, que é o que acontece aqui com a Sorri e com a PAI. Se falarmos num termo de cooperação, aí nós precisamos fazer um chamamento. Tá? E aí estabelecer as regras para que todas as entidades possam participar. Então, é isso. Nós sempre vamos nos colocar, está aqui, não está mais aqui o vereador, à disposição de todos os vereadores.
A Secretaria de Saúde está sempre... Eu não estou mais lá, mas sou egresso da Secretaria de Saúde, então, ela sempre que me convoca, me convida, me chama, eu sempre estarei lá, buscando meios, como a senhora colocou aí com muita propriedade, vereadora, buscar caminhos. Mas eu não consigo agora, vereadora Chiara, dar para a senhora uma solução, porque realmente não tenho. Mas gostei desta ideia de buscar caminhos. Eu só não sei como agora. Tudo isso precisa ser muito bem estudado. Então, era isso que eu tinha para dizer. Everton. Tudo, absolutamente tudo. Tá? Eu sempre me prontifiquei, eu não gosto de procrastinação. Então, sempre que me foi solicitado, eu quero sempre resolver. Tá bom? Então, já me coloco à disposição aqui, podem me chamar para possamos discutir. Está aqui o secretário de Finanças, sempre que ele me passa um problema, a gente senta para hoje, é sempre para hoje, porque amanhã pode demorar demais. Importante também a Regiane até me lembrou aqui muito bem, no decreto, a gente tem até 19 de abril, né, a lei foi publicada 19 de dezembro, 120 dias a gente tem que informar a Câmara sobre os impedimentos das emendas. Então, vocês têm que receber até dia 19 de abril. Assim, eu digo no geral, aí teria, por parte da Câmara, até 19 de maio, passar essa aqui, eu vou igual o Berriel comentou, essa aqui vai deixar de ser tal emenda, mas eu vou passar para essa. Então, a Câmara também se atentar nesse prazo de 19 de maio, para depois não ter nenhum impedimento e correr o risco de perder a emenda impositiva. Vereadora, só para a gente fechar, eu acho que vou fazer minhas as palavras do Dr. Vitor e do secretário Everton, e mais com um detalhe específico para a questão da FAPAB, e aí deixando já, falando em nome da equipe, nossa equipe está à disposição para fazer o processo de discussão, habilitação. Eu gostei, eu acho que é importante a gente continuar trabalhando nesse caminho para a habilitação do serviço e, eventualmente, para a construção da solução nesse sentido, não só com a FAPAB, mas outras entidades, até porque nós interagimos com elas, né? Nós temos instrumentos que precisam ser ampliados, fortalecidos, mas é importante a gente entender que o Sistema Único de Saúde não é só o encaminhamento da emenda, é a prestação de serviços e a habilitação da entidade junto ao Ministério, né, ao Sistema Único. Então, isso são regras importantes que não podem ser deixar de ser seguidas, né? Então, eu acho que, isso posto, estamos à disposição e agradecemos essa discussão, porque é uma oportunidade. E aí, na linha do que a gente propôs aqui, e já tinha sido aberta a reunião com a proposta da Câmara, eu acho que nós temos que fortalecer, sim, o quanto antes, talvez fazer uma reunião técnica para a gente construir esse encaminhamento dentro da escola de governo, para a gente fazer um manual, ou a gente seguir um roteiro com todas as, vamos dizer assim, todas as opções para encaminhamento das emendas dentro do município. Eu acho que isso é uma importante construção de planejamento que, independente de quem esteja à frente do governo, é uma construção, vamos dizer, de Estado, né? Então, no caso, o município. Então, é importante a gente conseguir perseguir isso, até para dar mais transparência, maior tranquilidade e previsibilidade, tanto para as entidades como para os próprios vereadores e, inclusive, para o próprio governo, né? Acho que é importante a gente perseguir isso. Tá certo. Segala, quer falar alguma coisa? Vamos encerrar? As entidades querem falar? Edmundo, doutora Kátia, pastor Bira? Não? Secretário Everton? Por favor, eu quero só agradecer de novo, tá, a vocês, vereadores. Tá? Muito obrigado por todo o esforço de vocês. Tá? A gente vai tentar fazer as adequações dentro do possível. Tá? E agradeço muito. Tá bom? Nós vamos continuar lutando aí, vamos conseguir de outras formas. Obrigada. Nós aqui agradecemos o trabalho da FAPAB, do Esquadrão e de todas as entidades que atendem aqueles que precisam aqui em Bauru, né? É que, às vezes, a gente enxerga a entidade, não é a entidade que eu enxergo sempre a pessoa que está sendo atendida, né? É o atendimento que é necessário. Então, nós só agradecemos a equipe da saúde aqui, os secretários também, o doutor, enfim,
Vamos aí aguardar os encaminhamentos e vamos torcer para que a gente tenha, né, Segala, essas emendas que foram colocadas por cada um dos vereadores sendo atendidas, né? É claro que a gente já tem uma prévia de que nem tudo poderá ser atendido, mas o que nós gostaríamos é que essas emendas fossem realmente atendidas da forma como cada um encaminhou. Tá certo? Muito obrigada a todos. A gente encerra essa reunião, então, às 11h27.